Neste trabalho, falaremos sobre um filme proibido no Brasil, chamado Muito Além do Cidadão Kane. Esse filme faz uma crítica sobre a influência da Rede Globo na sociedade brasileira, sobre o poder político brasileiro e também sobre seu fundador e ex-presidente Roberto Marinho. Este filme foi proibido pela Justiça, em que basicamente foi proibido pela própria Rede Globo por ter influência na política brasileira. A Rede Globo está envolvida tanto na televisão como na internet e até em aplicativos dos nossos celulares, com programas em que a mesma passa todos os dias na televisão. Mas não é apenas isso. A Rede Globo influencia em nosso governo por ser a maior emissora do Brasil e a terceira no mundo. Em nossas vidas e até em coisas que vamos comprar, como alimentos, carros, roupas e várias outras coisas, através de propagandas que são cobradas um valor muito grande para passar durante sua transmissão e gerar um grande dinheiro para ela mesma, o lucro. Os meios de comunicação em geral nos dizem como devemos agir, que carro devemos comprar, quais restaurantes frequentar, como nos vestir, entre outros. Para isso, a indústria cultural utiliza-se de celebridades para atuarem em propagandas e servirem de modelo para o público. Quando o alvo trata-se de um público infantil, os meios utilizados para atingi-los é outro. Ao invés de utilizarem atores, cantores ou jogadores de futebol, que são as celebridades do momento, eles utilizam de personagens infantis como Frozen para as meninas ou super-heróis para os meninos. A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. A população é facilmente influenciada pela mídia, principalmente quando está relacionada a novelas. Os padrões difundidos são copiados e seguidos, porém as pessoas não conseguem adaptá-los com a vida real, o que gera ansiedade, angústia e frustração. A mídia é poderosa e isso com certeza não é um problema. O errado é que ela utiliza seu poder para fins errôneos. Mas se ela continua mostrando besteiras no horário sério, é porque tem quem veja. Com os avanços tecnológicos, não deveríamos continuar presos nessa cela de ignorância na qual vivemos. Mas isso está acontecendo por puro comodismo. Estamos à mercê de uma mídia controladora e não fazemos nada para alterar essa situação. Pelo contrário, damos audiência para programas chulos. Muito Além do Cidadão Kane é um documentário que mostra a relação entre o poder político e a mídia no Brasil. Isto se comprova com a evidência da influência deste grupo nas relações políticas do país. Os autores do documentário veem como manipuladoras e formadores de opinião a mídia. O fundador e ex-presidente da Globo, Roberto Marinho, foi o principal alvo do documentário, sendo comparado a Charles Foster Kane, por isso o nome do documentário, Cidadão Kane. A frase "o orgulho da Rede Globo" é o fato de apenas 3 emissoras do mundo serem maiores que ela, mas nenhuma tão poderosa. Não quer dizer apenas que ela está satisfeita em estar entre as 5 maiores emissoras do mundo, e sim que ela é a mais poderosa, ou seja, dentro do país em que está, no caso o Brasil, ela tem grande influência em tudo, no que as pessoas fazem, comem e até o que elas compram, nas lojas que estão no Brasil e precisam passar sua propaganda para maior audiência, e até no próprio governo brasileiro, que muitas vezes, como está sendo exemplo da presidente Dilma, perde o apoio da Rede Globo e acaba perdendo um grande poder sobre a população, que acaba sendo influenciada pela emissora, e também no trabalho da área de jornalismo, pois para você ser um bom jornalista, hoje você precisa estar na Rede Globo, senão você não é ninguém nesta área.
O vídeo mostra como Roberto Marinho construiu o famoso império das organizações Globo, como pode corromper e manipulá-la. Mostra também entrevistas de várias personalidades, além de esclarecer vários fatos, como o NEC do Brasil e o grupo Time Life. O escândalo da Time Life. 2 meses após a inauguração da TV Globo, Carlos Lacerda denunciou como ilegais as relações da emissora com o grupo norte-americano Time Life. O fato ocorrido foi de que, alguns anos antes, em acordo entre Time Life e as organizações Globo, deu a permissão da empresa acessar $6 milhões, o que permitiu a montar sua infraestrutura. Porém, em troca, a Time Life pediu participação de 30% em todos os seus lucros, o que pela Constituição brasileira era ilegal, pois era proibido nesta época empresas estrangeiras tivessem participação em algo com empresas brasileiras. A Rede Globo não é a única culpada por toda essa manipulação que acontece em nosso país. Os maiores culpados somos nós mesmos, que reclamamos dos programas em que ela passa, mas mesmo assim assistimos a eles. Várias novelas que já passaram na Globo só mostravam corrupção, roubo, morte, prostituição e várias outras coisas ruins. Mas mesmo assim, a população brasileira assistia a elas. Então a culpa não é apenas da emissora. É claro que em várias cidades bem pobres do país, o único canal que alcança é a Rede Globo, pois ela abrange 92% do território brasileiro. Mas nas grandes cidades, as pessoas também assistem a programas ruins e que podem até influenciar as pessoas a fazerem coisas erradas. Por exemplo, muitas vezes em novelas já passou uma pessoa bebendo até se embebedar e depois dirigir. Isso acaba influenciando as pessoas a fazer o mesmo. Mas como a população ainda assiste, a emissora continua passando esses programas. As bases imaginárias da construção de uma rede. As famosas Olimpíadas do Faustão e o Fantástico, a estranha combinação no lazer de um domingo, uma das chaves de construção de uma rede nacional de TV. Isso seria insuficiente se a grade da programação da emissora, a sua linguagem e o chamado padrão Globo de qualidade não tivesse penetrado tão profundamente no psiquismo do brasileiro. A economia está entre as 10 maiores do mundo, porém a distribuição de renda é a terceira pior do mundo, vivendo assim um capitalismo selvagem, uma fase onde as condições de trabalho das classes trabalhadoras eram as mais desumanas possíveis. Tal cena oposta ao que o programa da Xuxa apresentado toda manhã retratava e transmitia a todos. Com um público muito alto, Xuxa estava entre os 40 apresentadores mais bem pagos do mundo. Com isso, se mostra muita coisa. O Brasil é um país de terceiro mundo, como todos sabem, e que tem exigências publicitárias totais de primeiro mundo, o que faz a publicidade ser melhor que o nosso país, como por exemplo vários canais de rede aberta, deixando assim passar a imagem ao público brasileiro de cobiçar objetos e até mesmo achar que está vivendo em um país de primeiro mundo, como a maioria das pessoas acham isso e pensam. Porém, estão apenas consumindo as imagens, pois apenas 1/3 da população pode pagar pelos serviços e produtos que são anunciados em sites, mercados, lojas, shoppings, etc. Para dar uma ênfase sobre a posição da Globo na época, aqui vai um ranking.
Em terceiro lugar está Bandeirantes, de João Jorge Saad. Em segundo, disputa a Manchete de Adolfo e a SBT de Silvio Santos. Em primeiro está a Globo, com seus 15 mil funcionários, atingindo seu 99,2% do território brasileiro. Como podemos ver no documentário, muito além do cidadão Kane, os políticos brasileiros não estão envolvidos apenas com corrupção, ou não querem apenas ter um cargo na política brasileira. Os políticos com grande poder no Brasil querem manipular o país e ter cada vez mais influência, poder e dinheiro dentro dele. Por exemplo, quando o documentário foi lançado, o próprio governo brasileiro retirou o vídeo do ar para não manchar a Rede Globo e nem os políticos envolvidos com a emissora. Mas então, a sua emissora rival comprou o direito do filme. Porém, mesmo assim, eles não conseguiram muita coisa contra a Rede Globo, pois ela continuou crescendo e ainda é a maior emissora do país e continua envolvida com a política brasileira.